Uhum. Fala pessoal, eu sou Miguel Brito, presidente e fundador do Brasil Grande. Estou aqui com o Marcos Júnior, e é articulista do Brasil Grande, formado em engenharia de produção e se formando em gestão pública, aí pelo Instituto Federal do Espírito Santo. Pessoal, no episódio do Bate-Papo BG de hoje, vamos abordar os temas aí que está em voga, que é o tema de moedas, troca de moedas, moedas locais, deixando um pouquinho o dólar, a hegemonia do dólar. Então, para introduzir aqui, eu vou esperar o Marcão fazer a introdução, né, a inicialização dele, e aí logo em seguida eu já retomo aqui a palavra para dar a introdução ao tema. Vai lá, Marcão, faz a boa. Beleza. Primeiramente, boa noite a todos, né? Ou bom dia ou boa tarde para quem for assistir num outro horário, né? Meu nome é Marco Júnior, sou articulista do Brasil Grande desde julho de 2022. Sou formado em engenharia de produção pelo Instituto Federal do Espírito Santo. Atualmente estou cursando mestrado em gestão pública pela Universidade Federal do Espírito Santo, né? E também sou servidor público e gosto de escrever e também falar sobre política, economia, sociedade e outras coisas aí que vier dar na minha telha. Bacana. Antes da gente iniciar aqui o tema de fato, vou estar deixando aqui na descrição, como é de praxe, o grupo do Brasil Grande, no Telegram, tá? Tá crescendo bastante. Entra lá porque tem temas de extrema importância. É, Também vou deixar o grupo do Marcos, tá? Ele também tem um grupo onde ele faz divulgação, faz conteúdo ali também dentro. E o site do Brasil Grande, tá? Com todas as informações. Se você quiser contribuir também para o Brasil Grande financeiramente, enfim, todos os links aí vão estar abaixo na descrição. Para iniciar esse tema, a gente tem que voltar um pouquinho aí, ó, umas décadas atrás e falar do acordo da Convenção de Bretton Woods, né, que aconteceu nos Estados Unidos, que foi uma convenção que aconteceu, se não me falha a memória, em 1944. 45, na verdade. 45, olha só. Acordos de Bretton Woods. Todos, Exatamente. isso ocorreu. Na verdade, foi 44 mesmo, tem razão. Foi entre 1º de julho e 22 de julho de 1944. Bacana. Então, essa convenção, esse acordo de Bretton Woods reuniu ali os países, né? Não reuniu todos os países do mundo, mas reuniu os países mais importantes economicamente da época para discutir ali como que ia funcionar a economia global após a recessão mundial de 29, né? Já tinha acontecido a recessão de 29, muita coisa aconteceu nessa época, né? Então, ali foi discutida essa questão. Ali foi criado o Fundo Monetário Internacional, ali foi criado é, Banco Mundial, essas instituições que nós conhecemos nos dias de hoje, tá? E se criou um padrão muito favorável aos países ocidentais, aos países do norte, aos países, em suma maioria, os países atlanticistas, e dessa maneira favoreceu principalmente os Estados Unidos, a principal economia do mundo, né, o favorecimento do dólar, o poder do dólar, né, que é a maior arma do mundo. Você pode imprimir dólares sem gerar tanta inflação, porque as reservas internacionais de todos os países do mundo são cotadas em dólar. Muitos países do mundo não possuem banco central. Tá? Eu posso citar aqui o Panamá, o Equador, posso citar várias economias. Então, isso se dilui. Então, isso dá um poder absoluto muito forte para os Estados Unidos. Isso, juntamente com uma economia pujante, né, norte-americana, com a influência, com bomba atômica, cara, com poder financeiro, com poder militar. Você juntou tudo isso, você fez a maior nação do planeta Terra. E as nações concordaram com isso, tá? Porque, de certa medida, ia beneficiar elas também. Principalmente, voltando a falar, as economias do norte, né? Os países europeus ali, se junta mais um ou dois ou três países aí. Então, esses países concordaram com isso e deu esse poder aos Estados Unidos. Por que que isso tem que ser dito? Porque isso vem sendo utilizado para os Estados Unidos para escravizar outros países. A gente vê aqui a Argentina, né?
A Argentina, cara, ela sofre de tempos em tempos com, com a dependência do Fundo Monetário Internacional. Aliás, até tem um meme, né, que fala que o FMI só existe para socorrer a Argentina, né? Então, é basicamente isso. A Argentina não conseguiu sair dessa armadilha da hiperinflação, igual o Brasil conseguiu sair. Então, a Argentina hoje, que é a terceira maior economia da América Latina, já foi a primeira da América Latina. A gente tem que ajudar eles de alguma maneira, porque se o Brasil não der essa carta para a Argentina, não der essa importância geopolítica para a Argentina, em partes a gente também vai sucumbir em termos de importância. Porque até pouquíssimo tempo atrás, vale ressaltar que o grande comprador da indústria nacional brasileira era a Argentina. E a gente perdeu esse posto recentemente para a China. Então, hoje, o maior comprador de produtos argentinos e trocas comerciais é a China e não mais o Brasil. Então, a gente foi perdendo essa força. Se você pegar um mapa não precisa ir muito longe, acho que é um mapa de 2012 que mostra os países aqui em trocas comerciais aqui na América do Sul, a predominância era tudo o Brasil. A gente foi perdendo isso para a China, então a gente tem que voltar a ter essa importância. Dado essa introdução, o que está ocorrendo hoje no mundo é trocas comerciais entre países nas suas moedas locais. Então, a gente está vendo aí as negociações em rublos, em yuan, negociações em rúpias indianas, enfim, em várias moedas locais. Até uma troca que eu achei bastante interessante, inusitada, que aconteceu recentemente, que foi uma troca indiana, troca comercial indiana, com a Malásia em rúpias indianas. Então, isso tem ocorrido, né? Recentemente o Brasil fez uma troca comercial, a sua primeira troca comercial com a China em Wuhan, em moeda local. Então, é uma questão que ultrapassa a questão ideológica, né? É uma questão que ultrapassa isso, é uma questão pragmática. Por que deve ser dito isso, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque até países do Ocidente, nós estamos vendo que estão fazendo essas trocas comerciais em moedas locais e não mais em dólar. Tá? Então, isso tem ocorrido. Os países europeus não estão muito contentes, tá, com essa coisa que está ocorrendo agora. Teve a questão do Nord Stream, teve a questão da guerra da Ucrânia. Muitos países não queriam fazer isso com essa guerra na Ucrânia, embarcar nessa, porque você deu um poder muito grande para os Estados Unidos nessa questão da guerra da Ucrânia. O Marcos vai falar mais sobre isso. O Macron mesmo agora foi para a China, né, falar com o Xi Jinping. Então, é, a Europa não está contente com isso, né? Os Estados Unidos faz o que quer com o mundo, né? Sabotagem na questão do Nord Stream, a questão e cara, eles não estão nem aí, né? Eles tipo assim, os parceiros que sempre foram parceiros históricos deles, que são os países europeus, foram largados de mão por puro interesse norte-americano para poder voltar essa coisa dos Estados Unidos são salvadores do mundo, essa questão toda da OTAN, né, da NATO. Então, é uma coisa que envolve muitos fatores, né? E os países estão notando isso. Até os países mais desenvolvidos do mundo estão notando que precisam, aos poucos, irem largando esse padrão dólar e diversificando e fazendo suas moedas locais em trocas. Porque cara, por que é igual o Lula foi lá na China e perguntou, quem que disse que a gente tem que fazer essas trocas em dólar, né? Entendeu? Foi uma coisa que foi feita lá em 1944, entendeu? E naquela época o dólar ainda tinha um certo valor intrínseco, né? Porque o dólar era lastreado em ouro e perdeu o seu lastro, né? Perdeu o seu lastro com Nixon, choque Nixon, na década de 70, 70. 71, acho. Então, são coisas assim que. Pô, o que o dólar é lastreado hoje? O dólar não é mais lastreado em ouro há muitas décadas, assim, mais de 50 anos. Né? Então, basicamente a confiança nos Estados Unidos da América. Né? Confiem na gente, nós somos os salvadores do mundo, nós somos a polícia mundial. Só que isso não se faz mais verdade, porque a gente está vendo aí uma decadência do Império Norte-Americano. Né? O Marcão
falou esses dias, né? O cara tá virando praxe aí, cara, descarrilhamento de trem, tiroteio nos Estados Unidos. Eles não dão conta nem de dar é, mais segurança ao próprio cidadão norte-americano, que dirá para o mundo. Então, até o cidadão norte-americano tá se ligando. Cara, mas peraí. Eu tô vendo um monte de cracudo aqui na rua, né? Eu tô vendo a economia com sérios problemas, com inflação, com isso, com aquilo outro. E os caras mandando bilhões para a Ucrânia. Vai saber lá o que estão fazendo com esses bilhões. A gente sabe que está sendo desses bilhões de dólares, muito dinheiro está sendo desviado em termos de armas, em termos de dólares. Então, a bel prazer, a família Biden, né, é conhecida pela corrupção, é conhecida pela lavagem de dinheiro na Ucrânia, e fica por isso mesmo. Aceitem, só aceitem, é o dólar, é os Estados Unidos. Então, agora eu vou passar aqui a palavra pro Marcão. Eu acho que eu dei uma boa introdução aí sobre o assunto. Bora lá, Marcão. Faça a sua vez. Beleza, aqui eu vou só mostrar aqui uma foto do local histórico, né? Essa foto que vocês estão vendo aqui é do Hotel Mount Washington, Bretton Woods, New Hampshire, né, que foi o local dessa conferência, né, que foi em 1944. Eu tinha falado 1945. 1945 foi o ano de ratificação desses acordos que foram feitos em 1944. Então, ou seja, ao longo de 1945, que foi o último ano da Segunda Guerra Mundial, né, então, ou seja, a conferência foi feita durante a Segunda Guerra Mundial, né, com a guerra em curso. Ótimo momento. Com a guerra em curso. E, assim, aí a gente tem que entender o seguinte: antes dessa ordem econômica que a gente tem aí, e que vai completar no próximo ano aí 80 anos, né? Vai fazer 80 anos dessa ordem. O que a gente tinha? O que a gente tinha era que nós tínhamos duas coisas: padrão ouro, né? Que ainda teve com Bretton Woods, só que esse padrão ouro, depois dos anos da crise de 29, ele foi enfraquecido, cabe registrar isso, né? E na época a gente tinha-se a libra esterlina, né, a moeda britânica, como moeda de comércio global, né? Na época, o Império Britânico era ainda a grande potência mundial da época, né, que era o lugar onde o sol nunca se punha, porque eles tinham territórios em todos os cantos do mundo, né? E aí veio o século XX, veio a Primeira Guerra Mundial, veio a crise de 29, veio a Segunda Guerra Mundial, e no penúltimo ano já dessa Segunda Guerra, né, que já estava indicando um ponto de virada a favor dos aliados, né, da Aliança Ocidental, né, e também nesse contexto também da Segunda Guerra, um dos efeitos da Segunda Guerra Mundial foi a consolidação dos Estados Unidos como a grande potência global, né, e aí isso foi a ratificação, foi a confirmação disso, que foi o quê? Como o Miguel já mencionou, o dólar substituiu a libra esterlina, né, como moeda de comércio global. Existe o padrão ouro, que é só que, vamos repetindo, esse padrão ouro de Bretton Woods era um padrão ouro mais fraco do que o padrão ouro que tinha antes, por exemplo, de 1929. Então, assim, a questão que antigamente as moedas elas eram integralmente lastreadas no ouro, né? O que se vê depois também tem o lastro ouro, mas existe agora uma tabela de conversibilidade, né, das moedas desses países em relação ao dólar norte-americano, e aí o dólar se consolida como moeda de comércio global. Depois vem os choques econômicos dos anos 70. Nixon decide abandonar de vez o padrão ouro e a moeda passa a ser integralmente fiduciária, né? Ou seja, basicamente na confiança de que essa moeda vai realmente cobrir os pagamentos, né, as obrigações que devem ser feitas. E aí, desde então, né, desde 44, como eu disse, vai fazer 80 anos, o dólar é a moeda
de comércio global. Então, ou seja, todo o comércio entre quaisquer dois países, mesmo que não seja, nenhum deles seja ligado com os Estados Unidos, normalmente via de regra, existem exceções, mas via de regra é feito à base do dólar. Né? É a moeda, se você, por exemplo, faz já, mesmo quando você, as cotações de commodities, por exemplo, é feito em dólar. Né? Das principais commodities mundiais é feito em dólar, petróleo, metais, enfim, outros commodities agrícolas, né? Então, tudo cotado em dólar, né? E aí, isso aí é a ordem que nós temos, que é a hegemonia dos Estados Unidos. Vou dizer outro ponto, né, importante. Esse movimento de contestação à hegemonia do dólar que a gente está vendo agora, né, que é tipo a Rússia comercializando com outros países em rublos, a Índia comercializando com outros países em rúpias, China comercializando com outros países em yuan, né? Isso é um movimento de agora? A resposta é não, não é de agora. Já desde o início do século XXI, né, desde o início deste século agora, já tivemos, de tempos em tempos, movimentos para se tentar estabelecer alguma alternativa ao dólar como moeda de comércio. Ao Né? SWIFT. Sim, exatamente. Antes disso, porém, cabe lembrar o seguinte, que a ideia inicial nessa conferência de Bretton Woods é um fato histórico, né? O John Maynard Keynes, né, o famoso economista britânico, que inclusive aí estabeleceu as bases do que seria a economia entre os anos 30 e os anos 70, né, boa parte da economia, os pressupostos da economia dos anos 30 e 70 se assenta sobre as premissas keynesianas. Né? O Keynes ele não era a favor dessa hegemonia do dólar como moeda de comércio global. Ele defendia o uso de uma moeda comum, de uma moeda comum que não fosse o dólar, não fosse nenhuma das moedas, né, não fosse nenhuma das moedas das principais potências para isso. Não lembro o nome agora dessa moeda e qual o nome que ele deu, mas a ideia é que não fosse o dólar. Mas aí o voto dele foi voto vencido, né? Foi voto vencido, e o dólar passou a ser a moeda de comércio global. Mas, voltando ao ponto, desde o início deste século, né, existem movimentos no sentido de se tentar estabelecer alguma alternativa ao dólar como moeda de comércio. Vamos lembrar, por exemplo, nos anos 2000, né, no início dos anos 2000, quando o euro passou a ser a moeda comum, a moeda única de diversos países da Europa, qual era a ideia? A ideia era que o euro fosse uma moeda de alternativa ao dólar. Né? A ideia da União Europeia era essa, que tipo assim, existisse uma alternativa ao dólar como moeda de troca, moeda de comércio mesmo. Só que isso não vingou. O euro, inclusive, teve uma crise aí forte por ocasião da crise de 2008 e por ocasião da crise de dívida dos próprios países da zona euro no início dos anos 2010, né, que praticamente, digamos assim, jogou essa ideia, digamos assim, pelo ralo. Né, essa ideia de ter o euro como alternativa ao dólar. Né. Posteriormente, por ocasião da crise de 2008, né, também houve alguns movimentos, digamos assim, um pouco menores, menos, digamos assim, espetaculares nesse sentido, menos estardalhaços, de países em substituir o dólar por uma cesta de moedas, ou seja, você não comercializaria substituindo o dólar por uma outra moeda apenas, mas você teria um conjunto de moedas que substituiria o dólar como moeda de comércio, ou seja, você vai receber, uma parte você vai receber em rublo, uma parte você vai receber em yuan, uma parte em rúpia, uma parte se bobear em real, enfim. Essa ideia. Essa ideia também, ela digamos assim, não avançou. Né?
E tivemos aí os anos 2010, 2000 e 2010 ainda sob a hegemonia do dólar, né? O que veio agora, nos anos 2020, né? Qual é o contexto que a gente está inserido? 2020, nós tivemos aí a década começando com uma pandemia, a maior crise sanitária em 100 anos, né? Desde a gripe espanhola, a gente não tinha uma crise sanitária de tal porte. E no ano passado, né, houve aí o estouro da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? E aí veio as sanções ocidentais à Rússia, e essas sanções, essas medidas, que eu vou dizer, na opinião minha, são medidas completamente desproporcionais, né? Tipo assim, com uma reação completamente desproporcional, completamente descabida, e aí, em um outro momento eu vou falar disso, levou os países a perceberem que é melhor abrir mão dessa dependência, né? Buscar uma alternativa ao dólar como moeda de comércio global. Por quê? Se você, da mesma forma que os Estados Unidos podem muito bem, né, chegar lá e você pode ter a comodidade, a conveniência de você fazer comércio com qualquer país do mundo em dólar, né, se você tem alguma reserva nessa moeda, né, os Estados Unidos podem muito bem, como fizeram com a Rússia, né, fizeram isso, simplesmente bloquear suas reservas, né? Foi o que fez com a Rússia. Boa parte das reservas internacionais da Rússia foram bloqueadas, né? Fora outras medidas, né? Que mostram muito bem essa questão, né? Essa postura que os Estados Unidos, apoiado por boa parte do mundo ocidental, adotou né, para lidar com essa questão. Então, veio essa questão, vamos buscar alternativas, né? A Rússia, por exemplo, para poder fazer o comércio com outros países, já está, em algumas situações, por exemplo, no caso do comércio com o Ocidente, em alguns casos o comércio tem que ser feito em rublo, né? Agora estão obrigando o pagamento em rublo, né? Outros países do mundo, por exemplo, a Índia, faz a questão do pagamento em rúpia, a China em yuan. Então, ou seja, em vista dessa postura mais agressiva, né, dos americanos, né, diversos países resolveram buscar alternativas, né, naturalmente. E aí veio e os americanos estão sentindo isso. Inclusive teve um vídeo, né, compartilhado pelo Eduardo Bolsonaro, né, do Trump, né, reclamando, né, que isso aí é praticamente uma guerra, que ele entende isso como uma medida de guerra, né? Então, ou seja, tamanha é a ameaça para você ter ideia do tamanho da ameaça que isso é para os Estados Unidos. E aí, como o Miguel muito bem mencionou, né, o dólar, ele é uma arma econômica, né? Ela é uma arma econômica. Por quê? Se os Estados Unidos verem que querem melhorar a competitividade de sua indústria ou de outros setores de sua economia, o que ele faz? Ele simplesmente pode ir lá e desvaloriza, né, o dólar, e isso sem sentir tantos efeitos inflacionários. Por quê? Ele pode muito bem exportar essa inflação para os outros países. E é o que eles fazem, né? Por que, por exemplo, teve aí nos anos 2010 o quantitative easing do Banco Central? O que eles fizeram? Eles simplesmente imprimiram dinheiro a rodo, né? Imprimiram dinheiro a rodo. Não precisa ir longe. Mês passado houve uma impressão de dinheiro gigantesca. Sim. E isso, não obstante, o impacto inflacionário disso foi muito pequeno. Mas por quê? Porque eles externalizam, né, os custos dessas medidas para outros países, né? É uma moeda de comércio global. Como já foi mencionado, diversos países têm economia dolarizada, né? O Panamá é uma economia Equador, dolarizada, Equador é uma economia dolarizada,
Antes do El Salvador adotar o Bitcoin, né, com o governo de Bukele, na verdade ainda usa, né, o dólar também. Então, assim, diversos países nem sequer têm uma soberania monetária. A moeda que eles usam é a moeda americana, né? Então, assim, é uma posição de vantagem que os Estados Unidos têm. E é uma posição que agora eles estão vendo essa vantagem ser ameaçada, simplesmente ameaçada. E como o Miguel mencionou muito bem, os Estados Unidos estão enfrentando aí uma série de problemas internos, né? Você tem aí a questão de epidemia de drogas, né? Tipo assim, fentanil, né? Os caras, tipo assim, os caras ficam como verdadeiros zumbis nas ruas, K9. né? K9, né? Inclusive já chegou aqui no Brasil, né? Aliás, mais uma Os dois coisa que chegaram. não, aliás, mais uma coisa que não presta que a gente importa, Mais né? uma, A para gente, variar. para variar, a gente importa massacre de escola, a gente agora também importa droga que consegue ser pior ainda que o crack, né? Inclusive o crack é também uma importação norte-americana, que Mais um. ele Nova era York. conhecido nas periferias de Nova York. Então, assim, os Estados Unidos têm uma epidemia de drogas, tiroteios em massa em escolas quase que diários, né? Aliás, outra coisa que a gente está importando para cá. Inclusive, eu estou devendo esse artigo, a segunda parte desse artigo, que Aqui na ainda, descrição da primeira parte. enfim, eu vou ainda e vou escrever essa segunda parte. Então, assim, você tem a questão do tiroteio em escola. Diversas cidades norte-americanas têm índices de criminalidade que são comparáveis às cidades aqui do Brasil, né? Se você pega, por exemplo, pega São Luís, pega aí Detroit. Detroit, pega Chicago, até Chicago mesmo, são cidades com índices de violência que comparáveis de uma cidade aqui no Brasil, né? No Brasil, ou até mesmo em outros países latino-americanos mais violentos que o Brasil. Para você ter uma ideia, só para registro aqui, Vitória, no Espírito Santo, ela tem os mesmos índices de violência de Miami, só para registro aqui. Então, ou seja, tem questão criminalidade, você tem tiroteio em escola, tem questão problemas de uma infraestrutura que está envelhecida e envelhecendo, né? Você Por isso tem, até o pacote de US$ 1 trilhão que ele anunciou, por essa sim, impressão. sim, porque é basicamente a infraestrutura norte-americana, se você olhar, ela tem, vamos dizer assim, a base da infraestrutura norte-americana, ela tem cerca aí de 70 anos, né, que é o Interstate Highway System, né, dos anos 50, do Eisenhower, e tem a rede ferroviária. Então, ou seja, e a rede ferroviária é mais antiga ainda. Então, e é uma rede que está ali até hoje e não recebeu atualizações significativas. Então, assim, essa situação toda, e aí você tem, por exemplo, no caso ferroviário, você tem vários casos aí de descarrilamento de trem, né? Então, assim, é um país que não está conseguindo resolver seus próprios problemas, né? E as pessoas estão percebendo isso, né? E os outros demais países estão vendo, olha, esse país não está conseguindo resolver nem seus próprios pepinos. Que país, será que eles têm essa moral toda para querer bancar o papel de polícia e de banqueiro do planeta? Acho que não, né? E aí, para a gente finalizar aqui a minha fala aqui, para a gente entrar nas considerações finais, né? Isso daí, isso mostra todo esse contexto explica essa contestação que estamos tendo agora, né? Você tem agora o Lula questionando abertamente, né? Para quem eu até achei bem interessante esse movimento, essa fala do Lula, que muito se Sim. falava, né, que o Lula era meio que, digamos assim, muito vassalo, né, do Biden, né, do Biden, tipo assim, ele é muito amiguinho demais do Biden, mas, ao que tudo indica, parece que o Lula tem seus próprios interesses, tá, em questão Sua também, própria agenda. sua própria agenda. E ele contestando abertamente, de peito aberto, né,
a questão, olha, por que que a gente tem que usar o dólar? Né? Por que que a gente tem que usar o dólar? Então, esse movimento que nós temos agora, né? Você teve agora aí, agora o Brasil pode comerciar com a China em yuan, né? É um movimento que é parte dessa contestação que nós estamos tendo, né? Dessa contestação da hegemonia americana. E Sim, de certa forma, é positivo. O claro. Brasil precisa estar preparado, inclusive, para operações. Né? Tipo, essas medidas que a gente está tendo de diminuir a exposição ao dólar, a gente sabe muito bem. Hoje, tudo bem, a gente está de boa com os Estados Unidos, mas amanhã, tipo, por alguma razão qualquer, eles querem chegar lá e sancionar a nossa economia. E aí, Sim. se a gente tiver muito exposto ao dólar, o que que a gente vai fazer? Sentar e Sim. chorar? Não, né? Então, assim, esse é o contexto que nós estamos inseridos hoje. Né? Faltam aí pouco menos de 8 minutos para. Então, ó, uma coisa, eu mandei uma mensagem, uma imagem para o Marcão esses dias da Bloomberg, que é acho o maior site de economia financiarizada do planeta. Se tu quiser achar aí, procurar e tal, que a nossa dívida, ela é uma das menores dívidas da América Latina em dólar. A nossa dívida ela é basicamente em real. Então isso é importante. Esse ano a gente conseguiu é, 11 bilhões de dólares aí via Banco Central. Então a gente está numa posição relativamente confortável quando se comparado com os outros países do mundo. Comparado aqui ao nosso vizinho argentino, nem se fala, né? Que é uma economia semi-dolarizada, né? É, Semi-dolarizada, e cabe fazer o registro aqui. Se o Milei vencer, isso que eu ia falar. pode virar Não, não, calma dolarizada de jure. É E aí, dolarizada de fato, já. isso que eu ia falar. Torço muito para que o Milei não ganhe, porque daí seria um problema. Assim, seria problema para a Argentina, com certeza, mas também seria um problema para nós, para o nosso planejamento geopolítico, né? Seria um desastre completo aqui para nossa vizinha Argentina. Essa coisa que o Marcão citou, né, que havia um alinhamento quase que automático do Lula com o Ocidente, né, com os países aqui atlanticistas, né, que eles que pagaram a conta do Lula para sua eleição, né, é o que se diz, é o que se fala por aí. Tem um jornal ocidental do leste europeu que ele atende ali Polônia, atende Ucrânia, é, Polônia, Ucrânia, os países ali, alguns países ali do leste, ele cobre mais ou menos essa área. É óbvio que ele, como todo jornal de notícias, ele vai acabar noticiando várias coisas aí sobre o mundo, mas ele cobre mais aquela área ali do leste europeu. E ele falou que o Lula é um autoritário, que o Lula nunca teve esse alinhamento automático com o Ocidente. Então, os jornais ocidentais estão falando sobre essa fala do Lula, né? O Washington Post também comentou sobre isso. É uma surpresa boa, porque isso favorece a nossa economia, logo favorece também o nosso povo. Agora eu queria voltar um pouco sobre a fala do Marcos, na questão da infraestrutura. Tem um ponto importante, é o seguinte: os Estados Unidos ele exporta essa inflação monetária via dólar, porque ele tem a capacidade de impressão monetária do dólar sem tanta inflação, porque essa inflação ela se dilui nos outros países, porque tem as reservas internacionais são cotadas em dólares, e muitos países também não têm banco central e adotam a sua moeda principal como o dólar. Dito isso, é o seguinte: existe a inflação monetária e existe outra inflação também, tá? Que é a inflação de custo, é a inflação de infraestrutura. Então, para os Estados Unidos é muito cômodo, por exemplo, ele exportar essa inflação monetária para os outros países, e vários países de terceiro mundo que adotam a reserva como reserva internacional em dólar não têm infraestrutura. Então tem um duplo problema, que é a reserva, que é a inflação monetária e a inflação também de custo, a inflação de infraestrutura, entendeu? Porque a diluição norte-americana ela se deve por causa disso que eu já citei, né, que os países adotam como dólar a sua reserva internacional, mas os Estados Unidos têm infraestrutura para segurar essa inflação de infraestrutura.
entendeu? Por exemplo, o Brasil não tem ferrovia, entendeu? Então, se sobe um pouco o petróleo, se sobe um pouco o combustível, é uma inflação de custo Brasil, uma inflação de petróleo, uma inflação de combustível, entendeu? Então, você pegar aí vários países periféricos, vários países de terceiro mundo, tem um duplo problema, coisas que vários países de primeiro mundo, países desenvolvidos, não têm esse problema. Então é só para que os senhores tenham noção como que o dólar é uma arma, talvez a maior arma que a humanidade já viu, né, na mão dos Estados Unidos, e eles conseguem escravizar países. É literalmente isso que acontece. O que os Estados Unidos faz hoje com o mundo não é muito diferente com o que a França faz com países africanos, entendeu? Aquele caso que ficou muito famoso recentemente da primeira ministra da Itália, que ela foi lá e botou o dedo na cara do Macron, falando que a França faz coisas abomináveis em países africanos, não é muito diferente do que os Estados Unidos faz, entendeu? É uma escravização é uma escravização monetária, tá? É importante que saibam isso, porque não tem segredo. Não tem segredo. Para que um país como os Estados Unidos possa ter toda aquela pompa, todo esse desenvolvimento, outros países estão pagando essa conta. Tá? A França, a mesma coisa. Outros países europeus, a mesma coisa. Então, basicamente é isso. Essa coisa do conto, né? Do livre comércio, da livre troca, isso aí no mundo real, no mundo de potências, não existe. Tá? É um querendo comer o outro, é um se beneficiando do outro. É sempre benefício próprio. Finalizo aqui a minha fala. Gostaria de agradecer a todos que escutaram, viram o Bate-Papo BG Express do dia de hoje, né? O Bate-Papo BG sobre moedas. Deixa o like, deixa um comentário, se inscreve aí no canal. Olha os links aí que estão na descrição. Agradecer ao Marcão também pela presença aqui de sempre. E é isso aí. Valeu, galera. Grande abraço aí, muito obrigado a todos aí pela audiência, pela paciência, né? E até a próxima. Aqui.